Me responda uma pergunta. Se o Brasil ganhar esse jogo de goleada, seria um chocolate suíço? Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E hoje aqui trazendo para vocês o vídeo de tudo que você precisa saber sobre Brasil e Suíça pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2022. Acho que eu falei um pouco rápido, mas eu vou tentar melhorar isso com o tempo. Vai ser interessante ver como é que o Brasil se comporta depois da lesão do Neymar e do Danilo, principalmente da do Neymar, né, que é o principal jogador da seleção brasileira, é o camisa 10. Então vai ser interessante ver como é que os jogadores do Brasil irão reagir após essa triste notícia, né, de que o Neymar ficará fora dos 2 próximos jogos. Eu vi até uma notícia de que a evolução do Neymar aparentemente foi bem rápida e talvez ele possa estar em campo contra Camarões, mas ainda não é nenhuma certeza. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito a todos vocês. Ontem nós conseguimos alcançar o número de 100 inscritos aqui no canal em pouco menos de 2 semanas, o que eu acho que é um feito absolutamente sensacional e eu realmente fico muito feliz por tudo que vocês me ajudaram a construir até agora. Mas eu gostaria também de pedir a sua ajuda para que continuemos crescendo cada vez mais, porque isso tem me dado muito ânimo para continuar aqui nesse trabalho. Então eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal do jogo, deixe o like, comenta alguma coisa aqui sobre o vídeo que você achar interessante, ou que você discorda, ou que você concorda. E também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que sempre que eu lançar um vídeo novo você receba um aviso do YouTube. Mas sem mais enrolação, vamos para o tema do vídeo de hoje. O Brasil vem para essa partida com 16 jogos de vencibilidade, sendo 13 vitórias e 3 empates. A última derrota da seleção brasileira foi na final da Copa América para a Argentina em 2021. E também vem de 8 vitórias consecutivas, sendo a mais recente, obviamente, a primeira rodada da Copa do Mundo contra a Sérvia. Com as lesões de Danilo e Neymar, existem umas dúvidas em relação a como será a escalação da seleção brasileira. Existe um questionamento entre quem será o titular entre Militão e Dani Alves na lateral direita. E na vaga do Neymar existe aparentemente 3 dúvidas. Ou o Tite entraria com o Fred, ele pode avançar o Paquetá, né, para fazer a função que o Neymar estava fazendo, de ser o meia central, aquele que vai armar realmente as jogadas principais do ataque da seleção brasileira. Ele também pode entrar com o Bruno Guimarães, que no básico seria a mesma coisa, mas o Bruno Guimarães tem uma qualidade um pouco diferente da do Fred. O Fred, ele é um pouco mais do que nós conhecemos como segundo volante, né? Ele vai um pouco mais à frente do que o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é mais jogador de contenção, ele retém mais a bola, mas ao mesmo tempo ele tem uma saída de jogo de muita qualidade, muito qualificada. Mas eu vejo o Bruno Guimarães mais como um substituto do Casemiro do que fazendo essa função de segundo volante. E outro jogador que poderia entrar no lugar do Neymar, inclusive para tentar manter o esquema tático que jogou contra a Sérvia, seria o Rodrigo. O Rodrigo poderia circular ali pela faixa central e tentar justamente ser essa conexão. Tem muita qualidade, sabe jogar com a bola no pé. Ele é um pouco menos driblador, por exemplo, do que o Vinícius Júnior, mas ele tem uma qualidade de finalização muito boa e então ele pode realmente cumprir aquela função. Mas eu acredito que o Tite irá entrar com o Fred. O Fred foi titular durante a grande maioria dos jogos, durante a preparação, né, para os jogos dessa Copa do Mundo, e sempre que entrava em campo, na verdade, jogava muito bem. Eu nunca vi nenhuma partida do Fred pela seleção brasileira onde eu achasse que ele tivesse abaixo ou jogado uma partida necessariamente ruim. Pelo contrário, eu via o Fred jogando partidas principalmente pela seleção com muita qualidade, dando justamente uma velocidade maior no meio de campo, e sendo esse homem, né, que leva a bola da defesa para o ataque. Eu vejo realmente o Fred com muita qualidade para poder fazer essa função. E eu acho que o Tite pensa da mesma maneira e deve entrar sim com o Fred no lugar do Paquetá. Se eu estiver errado, também não tem problema. Isso é só o que eu acredito que o Tite vai fazer. Eu não faria isso, mas é só o que eu acho que o Tite irá fazer. Então, com isso, a escalação da seleção brasileira deve contar com Alisson no gol, Militão ou Dani Alves na lateral direita. Eu acredito que ele vai com o Militão, pelas notícias que tem saído, né, da seleção brasileira. Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre completam a linha de defesa. Casemiro fazendo o primeiro volante, e aí fica a dúvida, né? Ele pode entrar com o Fred ou o Bruno Guimarães ou o Paquetá na função de segundo volante. Eu acredito que será o Fred, com o Paquetá mais avançado, mas nesse do Paquetá pode ser que seja o Rodrigo. E aí, com isso, o Paquetá seria o segundo volante, como já mencionei.
Vinícius Júnior pela esquerda, Rafinha pela direita e Richarlison no centro do ataque. Os únicos jogadores que estão de fora dessa partida são Danilo e Neymar, porque estão lesionados, ambos com lesão ligamentar no tornozelo e o Neymar ainda também com edema ósseo. E o Brasil não tem jogadores pendurados, ninguém da seleção brasileira tomou o cartão amarelo até agora. Também só teve uma partida, né? Mas, enfim. Alguns pontos que eu gostaria de saltar é ver realmente como é que a seleção, como eu já mencionei inicialmente, vai reagir sem o Neymar em campo. Eu me pergunto se alguém irá crescer, né? Alguém irá chamar para si a responsabilidade de não substituir o Neymar, mas sim de ser aquela referência que a seleção brasileira geralmente tem, né? Como foi o Pelé nos anos 60 e 70, como foi o Zico durante os anos 80, Ronaldo Fenômeno, Romário nas suas respectivas épocas, e como o Neymar ainda é hoje, porém não pode jogar por estar lesionado. Alguém que eu acredito que deveria sim crescer para se tornar essa referência, pelo menos para esses jogos, deveria ser o Vinícius Júnior. Eu só não sei se o Tite vai querer colocar essa responsabilidade para cima dele, porque o Vinícius ainda é muito jovem e o Tite em alguns momentos parece tentar proteger até o Vinícius, mas ainda assim o Vinícius é um jogador incrivelmente decisivo. Afinal, ele fez inclusive o gol do título da Champions League pelo Real Madrid jogando contra o Liverpool ali em junho deste ano. Então eu me pergunto se realmente o Vinícius Júnior vai crescer ou algum outro jogador vai se destacar e vai chamar essa responsabilidade para si, ou se o time tentará atuar de maneira mais coletiva. Não que o time não faça isso com o Neymar em campo, mas querendo ou não, com o Neymar jogando, as jogadas sempre acabam centralizando, sempre acabam voltando sobre o Neymar. O Neymar sempre encosta na bola. Você nunca vai ver nenhuma jogada da seleção brasileira que não passe pelos pés do Neymar. Outra coisa também para se observar é que eu acredito que a Suíça vai jogar bem recuada nessa partida, ela vai tentar se defender muito bem. E eu quero ver como é que a seleção brasileira vai reagir contra uma seleção que vai jogar praticamente só para não perder contra a seleção brasileira. Em algum momento vai tentar alguma estocada com o Shaqiri pela direita, muito provavelmente, mas na maior parte do tempo, meu Deus do céu, em português agora foi pro escambau. Na maior parte do tempo a seleção da Suíça vai tentar se defender, então eu quero observar, né, como que vai se comportar a seleção brasileira. Na última Copa do Mundo, em 2018, um pouco antes da Copa, na verdade, o Brasil jogou uma partida contra a Inglaterra, onde a Inglaterra jogou aquele jogo literalmente para não tomar gols do Brasil, só se defendeu o jogo inteiro, praticamente não atacou a seleção brasileira. E eu lembro, inclusive, que o Tite ficou muito revoltado após aquele jogo, porque ele falou, a gente veio contra um adversário que não queria jogar e tudo mais. E, bom, isso pode acontecer. Tem equipes que jogam dessa maneira, né? Principalmente com uma seleção como uma seleção brasileira, que é tão forte, com jogadores de muita qualidade. E então é algo para poder se ficar de olho, né? Porque se jogar dessa maneira, a seleção tem maneiras de superar esse bloqueio adversário. Isso é algo para poder observar. Inclusive, se vocês ainda não viram a análise que eu fiz do jogo entre Brasil e Sérvia, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu comentei algumas coisas que eu julguei importantes na primeira partida da seleção brasileira e coisas até que podem se repetir contra a Suíça hoje. As jogadas de ataque da Suíça vão passar muito pelos pés do Shaqiri. Ele sempre gosta de aparecer, né, em jogos da Copa do Mundo, tanto é que na última Copa, em 2018, ele jogou tão bem que após o final ele foi contratado pelo Liverpool. No meio de campo, Xhaka vive uma excelente fase na seleção e também no time do Arsenal na Inglaterra, que é o líder atualmente do campeonato inglês. Ele tem um bom controle de bola, uma boa finalização também de fora da área, então é alguém para poder ficar de olho no meio campo da Suíça. Outro que também vive boa fase é o atacante Embolo. O Embolo, eu não tenho ideia de como é que se pronuncia o nome desse cara. Em 15 jogos do campeonato francês, ele que joga pelo Mônaco, ele fez 7 gols até agora e também fez o único gol da Suíça nessa Copa do Mundo, que no primeiro jogo ganhou de 1-0 da seleção de Camarões. Embolo é bem rápido e tem uma boa qualidade de sair da área para poder fazer uma jogada e com isso aproveitar a infiltração de Shaqiri pela direita ou de Vargas pela esquerda, então isso também é algo para poder ficar de olho que pode acontecer, mas como os laterais da seleção brasileira devem ser o Alexandre e o Militão, eles têm essa qualidade mais defensiva, né? O Militão até é zagueiro de origem, então
talvez essa infiltração seja um pouco mais difícil de acontecer, justamente porque as laterais da seleção brasileira estão sempre muito bem guardadas, né, pelos jogadores mais defensivos que tem a seleção brasileira. Mas depois dessa até fiquei sem ar, eu falei muito tempo sem respirar. Eu tenho que parar com isso, gente. A Suíça não é mais aquele time de defesa intransponível, né, que era principalmente entre 2006 e 2010, onde bateu o recorde de mais tempo sem tomar gols em Copas do Mundo. Ficou 557 minutos sem sofrer absolutamente nenhum gol em Copas. Inclusive, na Copa de 2006, foi eliminada pela Ucrânia nos pênaltis sem tomar nenhum gol em toda aquela Copa do Mundo. Mas mesmo sem ser essa seleção que se defende com tanta qualidade como era naquela época, muito provavelmente vai jogar de maneira mais defensiva hoje, então isso é algo que a seleção brasileira tem sim que estar pronta para acontecer. Porém, deve sofrer um pouco mais ofensivamente, muito pela falta do Neymar, que é esse jogador de criação, né, da seleção brasileira. Porém, sofrendo mais ofensivamente do que foi contra a Sérvia, tanto pela falta do Neymar, que é o jogador de criatividade da seleção, e também pela forma da Suíça de se comportar, que deve se fechar muito lá atrás, então deve ter um pouco mais de dificuldade para se sobrepor, né, à defesa da Suíça. Mas e você? O que você acha que deve acontecer no jogo de hoje? Comenta aqui embaixo, me diz o que você espera ver nessa partida, me diz quem que você espera que tome essa posição de destaque, me diz o que você espera ver na formação da seleção brasileira. Eu sempre leio todos os comentários e sempre curto todos eles, justamente para que vocês vejam, né, que essa interação não é unilateral. Eu também participo disso e eu gosto muito de ver o que vocês têm a dizer sobre o que eu comentei ou sobre o que vocês acreditam que possa acontecer. E mais uma vez reforço para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal do É do Jogo, deixe o seu like. Recentemente chegamos aos 100 inscritos e isso é realmente uma injeção de ânimo muito grande e eu espero poder continuar crescendo e crescendo, porque assim isso me traz mais vontade de trazer mais conteúdo para todos vocês e essa caminhada tem sido muito, muito divertida. Deixa o like aqui no vídeo, eu vou deixar aqui no comentário fixado o vídeo de 6 recordes das Copas do Mundo que eu lancei. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima.